E se você tem a Bíblia Sagrada, abra na carta de Paulo à igreja dos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Espero que lá na portaria você já tenha colocado o quarto selinho, né? Caso alguém não colocou ainda, acabando o culto, vá lá na portaria e peça para colocar, né? O meu não está aqui ainda também, mas eu não passei lá na portaria, mas daqui a pouquinho eu passo por lá também e vou pegar o meu quarto selo. É uma campanha especial do missionário Soares, pastor Jaime de Amorim, oração, projeto da casa própria, e está uma bênção essa campanha. Pessoas já estão testemunhando a compra, né, a aquisição da sua casa, e que o mesmo também aconteça conosco. Irmãos, o tema da minha mensagem hoje, deixa eu só fazer aqui uma pequena introdução. Eu me lembro quando eu comecei a gostar da Gi, e eu fui lá para conhecer a família, conheci o pai, conheci a mãe. E aí quando você vai conhecer alguém, que você, de alguma maneira, você quer agradar essa pessoa, você quer que aquela pessoa fique feliz com você, que ela sinta confiança em você, você olha para aquela, enfim, você quer que aquela pessoa se agrade do seu perfil, né? Aí você pisa em ovos para falar, você procura falar o mínimo possível, você procura pensar no falar, você até coloca uma roupa assim mais adequada, né, para a ocasião, porque você quer se portar diante daquela pessoa de modo que ela tenha uma boa opinião a seu respeito. Assim como também quando a gente se coloca diante de uma autoridade, digamos que você vai conversar com um juiz, um promotor, você vai conversar com um patrão, né, um gerente, você também, né, você vai ali e primeiro você ora, você apresenta aquilo a Deus, e você vai com confiança, é claro, você vai com fé, você vai na verdade, mas você tem aquele cuidado de se portar de uma maneira que seja conveniente àquela situação. Se você vai conversar com um juiz, até você vai tratá-lo de formas, né, especiais, vai chamá-lo lá de excelência, né? Olha, vossa excelência e tal. Você vai falar com todo o cuidado, para não ter ali um desacato, até para que você também não crie uma imagem errada ali que a outra pessoa tem uma imagem errada de você. Então, dependendo da onde nós estamos, nós nos comportamos de maneiras diferentes. Aí eu estava hoje, era 4 e pouco da manhã, eu me acordei para fazer as minhas orações, comecei a ler a Bíblia Sagrada, li esse verso, e o que veio ao meu coração foi uma pergunta, que é o tema da mensagem hoje: como nós nos portamos diante de Deus? Qual é o meu comportamento diante de Deus? Porque às vezes a gente pode incorrer no erro de não nos preocuparmos, e devemos nos lembrar que Deus é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o dono de tudo, Ele detém todo o poder, toda a sabedoria, todo o conhecimento. E o meu comportamento, o cuidado que eu tenho que ter no meu desejo, na minha intenção de servi-lo, de agradá-lo, de glorificá-lo, conta muito, irmãos. A maneira com a qual eu me porto diante de Deus. E quando é que eu me porto diante de Deus? Talvez agora é a maior dificuldade, porque Deus, Ele se faz presente na nossa vida em quais momentos, irmãos, que Deus está perto de mim? Quais momentos? Todos, em todo momento. Não há um momento sequer que Deus, Ele não se faça presente.
Lembre-se que um dos seus atributos é a sua onipresença. Já expliquei isso aqui, já preguei, que significa afirmar que Ele está presente em todos os momentos, todos os lugares. Não há um lugar, o salmista diz, olha, se eu subir ao mais alto monte, lá o Senhor estará. Se eu fizer da minha cama o Sheol, se eu descer no mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Eu posso pegar, irmãos, um tanque de mergulho, sabe, e mergulhar no oceano, numa profundidade ali que seja possível. Eu posso ir, Deus estará lá. Eu posso pegar um submarino, descer no mais profundo, Deus estará lá. Posso pegar uma nave, voar o mais alto, enfim, ultrapassar as camadas, sair do planeta, Deus ainda estará lá. Não há um lugar que Deus não esteja. Sabe, uma vez eu preguei aqui já que a maior dor de Jesus na cruz do Calvário foi exatamente quando Ele carregava o nosso pecado, que foi aquele momento em que Deus não o olhou, né? Ele sentiu pela primeira vez a ausência de Deus, né? Porque ali ele estava, qual era o que ele estava portando naquele momento? Era o nosso erro. Ele não havia cometido um delito sequer, um erro sequer, nunca tropeçou em palavra, em pensamento, em atitude, e olha que o inimigo tentou. Olha que o inimigo de todas as formas tentou, mas ele jamais falhou. Mas naquele dia, quando ele carregava o nosso pecado, aí então Deus fechou os olhos. E aí vem a maior dor de Jesus na cruz, quando ele ora e diz, né? Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então imagine, Jesus, ele teve um momento na vida dele, que ele provou a ausência de Deus. Foram frações de segundos, mas que para ele é como se fosse horas, porque ele nunca tinha sentido isso. E sabe por que Jesus sentiu essa ausência? Sabe por quê? É tão claro a resposta. Eu vou te falar, para que você e eu não viéssemos a senti-la. Tudo que Jesus passou na cruz foi para evitar que nós viéssemos a passar. Então, aonde eu vá, Deus está ali, se faz presente. E a maneira com a qual eu me porto fará uma diferença muito grande. E aqui quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, ele vai fazer aqui algumas exortações a respeito do amor, a respeito da perseverança. Aqui nesse capítulo ele trata de santidade, ele fala de humildade, mas no 27 diz assim, ó, somente, é o que eu espero de você, somente deveis, agora perceba que é um dever, é uma obrigação, eu não tenho escolha, é um dever, ele espera disso, somente deveis portar-vos. Como que eu quero que você se porte? Dessa maneira, dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, conforme o Senhor orientou, conforme Ele falou, conforme Ele instruiu, vá lá e de forma digna se coloque nesse Evangelho. Para quê? Para que quer vá e vos veja. Então, se eu for aí para visitá-los e ver vocês pessoalmente, ou quer esteja ausente, porque Paulo fez muitas viagens missionárias, ficou muito tempo fora, né, de vários locais, então ele falou, mesmo que eu esteja ausente, eu ouça que as informações que cheguem acerca de vós, que estais no mesmo espírito, então vocês permaneceram, vocês estão unidos, vocês estão na fé, né, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então o Paulo falou assim, olha gente, somente vocês devem portar de uma maneira digna perante o Senhor.
E como que eu me apresento de forma digna a Ele? Ele disse, conforme o Evangelho de Cristo. Quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para a palavra, para os ensinamentos deixados por Jesus, pelos apóstolos, pelos seus discípulos, quando a gente começa a ler mais a palavra, a gente vai começar a aprender muita coisa. Aprender, sabe, como andar, como falar, como agir, como perdoar, como ajudar, como esquecer, como estender a mão, como lutar por aquilo que é meu, como enfrentar os desafios da vida, como vencer os demônios. Quando eu olho para o Evangelho, eu aprendo a maneira que um cristão, ele se porta. E o cristão não deve se portar como um fracassado, como um derrotado, como alguém sem fé, como alguém que desistiu da vida, que perdeu as esperanças, como alguém que, sabe, ama o pecado ou a prática do pecado. O meu portar deve ser de forma digna, e andar de forma digna é andar conforme o Evangelho. Então não é conforme a religião, não é conforme os livros de autoajuda, não é conforme a sociedade. Eu não vou me portar conforme as leis que regem até mesmo o meu país, se tais leis ferirem os princípios bíblicos. Porque muitos querem ditar leis e regras normativas que vão contra aquilo que Deus fala. Eu não sou a favor de anarquia, né? O que é anarquia? É viver sem regras, viver sem leis. Um país sem lei vira uma anarquia. Agora, eu tenho que entender que existem leis que podem vir a ser feitas, e a gente vê muito aí, zum, na área da politicagem, que fere as normativas bíblicas, que fere os princípios. Lembra quando fizeram uma lei no tempo de Daniel, proibindo a prática da oração? Lembra que fizeram essa lei? Só que a Bíblia diz, orai sem cessar. E mesmo tendo uma lei e a punição sendo tão severa, o que Daniel fez, irmãos? Continuou orando, 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, porque ele não tinha nada para esconder, né, para as bandas abertas, para as bandas de Jerusalém, e ele ia lá e orava. O Daniel não feriu a lei do país, ele simplesmente entendeu que a lei do Deus a qual ele servia era maior, era mais excelente, era aquela a qual ele deveria se submeter. O Paulo falou assim, olha gente, somente é um dever do cristão, que você ande de forma digna. Como que você anda? Observando o Evangelho, olha para a palavra, deixa a palavra te guiar, deixa ela te conduzir, deixa ela te ensinar. E ele diz assim, ó, para que quer que eu vá e vos veja, ou esteja ausente, eu ouça acerca de vós, que estão no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. O Paulo falou assim, olha, e para que vocês andem de maneira correta, não é necessário que eu esteja aí presente, porque às vezes assim, tem filho que só é obediente quando o pai está de olho. Quando o pai está ali, ele parece um anjo. Quando o pai se ausenta, meu Deus do céu, as vó que se cuide, não é? Tadinha da babá, da irmã que talvez toma conta, que a pessoa se transforma. Aí na hora que chega o pai autoritário, firme e tal, aí a criança senta, você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa criança? Aí aparece até uma auréola na cabeça, umas asas assim, parece um santo. Paulo falou assim, olha, eu quero que vocês se portem, não só quando eu estiver presente, não só quando eu estiver de olho, mas até mesmo na minha ausência. Na verdade, eu entendo que é na nossa ausência, ou na ausência de uma fiscalização, na ausência de que alguém esteja ali olhando e cobrando o meu serviço, o meu trabalho, é ali que eu vou mostrar quem realmente eu sou.
Porque enquanto tem uma câmera me vigiando, é claro que você vai procurar fazer tudo seguindo aqueles protocolos. Mas e quando você não estiver sendo vigiado, olhado? É aí que a pessoa é tentada a fazer a coisa, sabe, irmãos, nada contra os meus amigos pedreiros, é uma profissão muito linda, muito abençoada, mas tem pedreiro, irmão, que quando está lá o dono, o proprietário, quando está lá o encarregado da obra, ele trabalha igual um cavalo. Na hora que a pessoa vira as costas, ele trabalha o ritmo de tartaruga. Quem já viu isso já? Levante a mão. Já viu isso já? Tem-se um ditado que as pessoas declaram que, como que é que o boi só engorda debaixo da vista de quem? Do dono, né? O dono, enquanto está ali cuidando, olhando, aí cresce e tal. Quando não está fiscalizando, Paulo falou assim, olha gente, o que eu quero ouvir acerca de vós, é que quer eu vá e esteja aí, ou quer eu esteja ausente, mas que vocês continuam unânimes, continuam combatendo, continuam servindo a Deus, continuam agradando a Deus, que a vida de vocês está na fé, que vocês estão lutando, que o portar de vocês, irmão, nunca mude o seu comportamento para uma forma negativa, né? Eu tenho que deixar Deus me moldar, me transformar, e aí Deus me colocou numa posição, então ali eu devo de ficar e permanecer. Não recue, não retroceda, que o nosso portar seja digno diante do Senhor. Para isso vamos ter a palavra de Deus como um expoente que vai nos indicar esse caminho. Mas agora está em Filipenses, o livro da frente, Colossenses, no capítulo 1 também, vai nos mostrar como é, aos olhos de Deus, se portar dignamente diante dele. Capítulo 1, verso 10. Porque pode ser que o que eu ache como correto me portar diante de Deus, não seja talvez aquilo que ele espera de mim. E aqui o Paulo nos dá uma dica muito, muito importante, e ele, na verdade, nesse verso tem 3 dicas fundamentais para todo aquele que quer se portar de modo a verdadeiramente agradar ao Senhor. E no verso 10 diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Então, pastor, eu quero ser essa pessoa, que a partir de hoje vai andar de forma digna diante do Senhor. O que eu tenho que fazer? 3 coisas. Primeiro, agradando-lhe em tudo. Pontue isso. Agradando-lhe em tudo. Segundo, frutificando em toda a boa obra. E terceiro, crescendo no conhecimento de Deus. Vamos de novo, verso 10. Para que possais, para que você possa, para que isso seja real na sua vida, para que você tenha esse poder, a condição de dizer, não, realmente eu vou andar dignamente, de forma digna, diante do meu Senhor, diante do meu Deus. O que eu tenho que fazer? Primeiro, procure agradar a Ele em tudo. Segundo, frutifique em toda a sua boa obra. E o terceiro, cresça no conhecimento de Deus. Irmãos, olha, para que nós verdadeiramente venhamos a traçar um caminho, e esse caminho de nos portar diante de Deus de forma digna, de que realmente Ele olhe para nós e fala, poxa, esse meu filho, ele está no caminho certo. Então nós temos que seguir esses 3 conselhos. Primeiro deles, agradar a Deus em tudo. Eu não preciso nem recordar para vocês aqui o salmista, quando ele declara, né, agrada-te do Senhor o teu Deus, e Ele fará o quê, irmão? Você lembra? Satisfará os desejos do coração. Quando eu procuro agradar a Deus, é por certo que Ele também vai me agradar. Quem planta, colhe.
Agora, agrade a Deus, como Paulo falou, em tudo. Não escolha situações para agradar a Deus. Não, eu vou agradar a Deus aqui. Mas aqui eu acho que não é necessário eu agradar. Não, eu vou agradar a Deus em tudo. Eu quero agradar a Deus em tudo. E uma coisa que me leva em muito a agradar a Deus é viver em santidade. É você se aproximar mesmo de Deus. Sabe, é você ser transparente. Agrada a Deus, seja transparente, seja honesto. Errou, chega para Deus e fala: Deus, errei, falhei, me perdoa, me dá uma chance, me dá força, eu não quero falhar mais, eu não quero tropeçar, cada vez que eu tropeço eu caio, e quando eu caio eu me machuco, e eu não quero mais me ferir, eu quero é me alegrar. Então, meu Deus, me ajuda, agrade a Deus, irmão. Procure agradar a Deus com as suas palavras, com as suas vindas à igreja. Irmão, quando você vem na igreja, você agrada a Deus. Você agrada a Deus. Quando você faz uma oração, você agrada a Deus. Quando você levanta à noite para fazer uma oração, você agrada a Deus. Quando você devolve o seu dízimo, você está agradando a Deus. Você está cumprindo o que Ele te pediu, te determinou. Quando você perdoa, quando você ama, quando você ajuda, você está agradando a Deus. Procure fazer coisas das quais você entende que Deus se agradará, que Deus ficará feliz com aquilo que você tem feito. Agora, também seja sincero e real consigo mesmo. Se tem algo na tua vida que você faz, ou pensa, ou fala, frequenta, e que você fala: não, isso aqui não agrada a Deus. Deus não se agrada disso aqui. Deus não se agrada desse meu comportamento. Olha, pastor, Deus não se agrada desse meu vício. Deus não se agrada, porque eu sou muito, pastor, eu sou muito irado, muito revoltado. Então pede para Deus tirar isso de você. Fala: Deus, eu quero te agradar em tudo. E vive em santidade. Lá em Timóteo, você está em Colossenses, vai para frente. Primeira a Timóteo, olha que palavra importante essa aqui, irmãos. Capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Vamos aprender como agradar a Deus em tudo. Vivendo, é claro que em santidade, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. A palavra de Deus nos ensina assim: porque isso aqui que você vai ouvir agora, que você vai aprender nesse momento, isto é bom e é agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Então, você quer aprender exatamente o que é agradar a Deus e o que é ser agradável diante de Deus, o nosso Salvador? Ele deseja, essa é a sua vontade, que todos os homens, todos, santos, pecadores, todos, se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vou ler de novo, verso 3, porque isso aqui, isso é que é bom, e isso que é agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Ele quer que todos os homens, todos, se salvem, e que eles venham ao conhecimento da verdade. Você quer agradar a Deus? Viva em santidade, e que através de você, pessoas conheçam ao Senhor, pessoas se entreguem ao Salvador. Nós estamos planejando, vai demorar uns dias ainda, mas eu já quero desde já contar com a sua ajuda. No dia 2 de novembro, é um feriado, o pessoal chama esse dia, como que vai, de finados que fala? É isso mesmo? E é aquele dia que geralmente as pessoas vão aos cemitérios e tal, lembrar dos seus mortos, e por assim em diante. Nós sabemos, irmãos, que
né, ir ao cemitério é um ato que, na verdade, não traz nada de benefício para nós. Na verdade, só traz lembranças daquele que partiu, tristeza, e aquela pessoa não está mais lá também, né? O que a pessoa já está na glória, já está com Deus, né? Aquele que andou com Deus, é claro. Quem andou com Deus está com Deus. E o ano passado, algumas irmãs aqui da igreja se reuniram e fizeram um trabalho lindo de evangelismo. Foram nos cemitérios, levaram materiais aqui da igreja e pregaram, falaram do amor de Deus. Foi um trabalho que elas começaram e que talvez nem elas entendessem o chamado, nem elas entendessem como Deus gostaria de usá-las. Porque foi uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que elas tiveram que voltar aqui na igreja para pegar mais material, porque foi um trabalho muito grande, foi maior até do que elas imaginaram. E foi uma bênção de Deus. E nesse dia 2 agora, o próximo dia 2, a gente vai fazer novamente esse trabalho. Só que aí agora eu quero estender e convidar a você a vir participar. Porque isto, a Bíblia diz que é agradável a Deus, que os homens se salvem. Mas para que os homens se salvem, alguém vai ter que mostrar o caminho. Alguém vai ter que colocá-los na direção. Né? Você vê ali uma pessoa acidentada, né, jorrando sangue, passando mal, você vai ligar para o bombeiro, você vai ligar para o SAMU, você vai ligar para o SIAT, você vai ligar para alguém ir lá socorrer. Por quê? Porque a pessoa precisa ser salva, ela precisa e inspira cuidados. Se eu quero salvar pessoas, eu tenho que ir às pessoas. Não adianta eu orar, ai Deus, consola aquela pessoa que está lá chorando no túmulo. Isso aí não adianta, irmão. Né? Você até ora, deve orar mesmo, a oração é muito importante, mas nada substitui você ir lá. Tem pessoa que fala assim, Deus vai lá, Deus fala, vai você. Eu já te dei a minha palavra, você é meu representante, eu já te dei o meu nome, eu te dei a minha autoridade, você quer que eu vá lá? Ainda vai você. Vai você. Vá lá e faz a minha obra, porque isto é agradável a Deus, que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento, né? Como que é? Versículo de número 3, porque isso é bom, é agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que Ele quer isso, que todos os homens se salvem, tenham a oportunidade, ouçam a palavra e venham ao conhecimento da verdade. Deus falou assim, olha, eu quero que as pessoas conheçam a verdade, que as pessoas conheçam o caminho, mas alguém tem que ir lá e mostrar o caminho. Alguém tem que ir lá e mostrar que você é de Deus, que você anda com Deus, que você é firme com Deus, e transmitir isso para alguém. Que a tua santidade, que a vida que você tem para com Deus, que você entende que é tão maravilhosa, ali fala, pastor, que lindo é estar com Jesus, que lindo é ser filho de Deus. Quem acha isso lindo? Levante a mão. Você acha isso lindo? Então leva isso para alguém. Faz alguém ter essa mesma sensação, leva alguém a sentir o que você sente, a presenciar o que você presencia. Então, já deixa marcado aí, irmãos, no seu calendário, dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro, a gente vai se reunir aqui na igreja às 9 horas da manhã. Vamos fazer a oração e vamos para a labuta do trabalho. E eu creio que vai ser um dia, a gente vai ganhar muita alma. E vamos fazer o que a Bíblia diz que é agradável a quem? Ao Senhor. Esse é o primeiro, irmão. Você quer se portar de forma digna perante o Senhor, então agrada a Ele. E se para agradar a Ele, Ele quer que as pessoas se salvem, então eu vou levar essa salvação para as pessoas. Deus não quer ninguém perdido, irmão, mas pode ser o pior pecador, pode ser o pior malandro, Deus ainda Ele, Deus quer salvá-lo, Deus quer edificá-lo, Deus quer dar a ele uma oportunidade, e a gente não pode
vir a perder, enfim, essa oportunidade. Glória a Deus, amém, Jesus. Vamos agora continuar no Evangelho de João, capítulo 15, porque além de agradar a Deus em tudo, a Bíblia diz que devemos frutificar em toda boa obra, né? Então, lembra lá que são 3: agradar a Deus em tudo, frutificar em toda boa obra e crescimento no conhecimento de Deus, né? Então, já falei sobre agradar a Deus em tudo, e uma das maneiras de agradar a Deus, vamos falar agora de frutificar na boa obra. Evangelho de João, capítulo 15, lá no verso 16, versículo muito conhecido, e um dos versos que eu, particularmente falando, mais amo na Bíblia Sagrada, porque quando eu leio esse verso, eu sou tocado muito por Deus, irmãos. Eu sinto o amor de Deus ao ler esse verso, a meditar nessa palavra. Eu me sinto até imerecedor de tamanho amor, né, de tamanha graça de Deus. E diz assim, ó: não me escolhestes vós a mim. Muito pelo contrário, ele falou assim, ó: mas fui eu que escolhi a vós. Irmão, você é a escolha de Deus. Diga comigo, diga: Deus me escolheu. Diga para o teu vizinho, diga: Deus te escolheu. Fala para ele, né? Fala: Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, uma coisa eu te garanto: Deus não erra nas suas escolhas. Deus não errou ao te escolher. Ele falou assim, ó: você acha que partiu de você o princípio de me escolher? Meu Deus, você está redondamente enganado. Fui eu que te escolhi. Fui eu. Você é a minha escolha. Você é a minha decisão. Eu escolhi você. E para que Deus nos escolheu? Eu escolhi a vós e vos nomeei, né? Ele nos dá essa autoridade, esse renome, para que vades. Eu tenho que ir, eu tenho que andar, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu vá e dê fruto, produza fruto. É a segunda bênção para me portar diante de Deus, frutificar em toda boa obra. E ele falou, eu disse, eu te nomeei, eu te dei uma nomenclatura, uma autoridade, para que você vá, para que você dê fruto, e que o seu fruto permaneça, um fruto eterno, a fim de que tudo quanto em meu nome você pedir ao Pai, o que o Pai vai fazer, irmãos? Ele vai te conceder. Deus falou assim, sabe para que eu te escolhi? Para você dar fruto. Primeiro eu te escolhi, depois eu te nomeei, eu dei a você todas as qualidades que você precisava para efetuar a minha obra. Eu te escolhi, eu te nomeei, e eu digo para você agora: vá, avance na vida, cresça, desponte na vida, vá e dê fruto. Você pode dar fruto, e o fruto que você produzir, ele não é um fruto que produz hoje e cai do pé amanhã, ele é um fruto permanente, ele é um fruto eterno, e Deus, ele nos dá esse fruto, e ele disse que ao dar esse fruto, tudo que eu vier a pedir ao Pai, o Pai vai conceder. Irmão, faz a obra de Deus, faz a vontade de Deus, você tem que dar mais fruto, irmão, produza fruto. Eu não posso ser um cristão estéril, um cristão que não produz. O meu ventre espiritual não pode estar adormecido como o ventre de Sara, como aquela terra a qual o profeta Eliseu foi lá e jogou o sal, lembra? E a água tornou potável, a terra que era estéril tornou-se produtiva. Eu não quero ser uma terra improdutiva. Se eu vou pedir, Deus, joga o sal na mim, joga o sal, joga em mim o que é necessário, purifica o manancial das minhas águas, me ajude a continuar e a prosseguir. Deus não nos escolheu para ficarmos de braço cruzado parado, irmão, tá? Não. Deus falou, eu te escolhi,
Você entendeu que você foi escolhido? Não, entendi. Ai, amém, Deus me escolheu, amém mesmo. Mas agora eu quero te nomear, eu quero te eleger, eu quero dar a você todos os princípios dos quais você precisa, porque eu quero que você vades, eu quero que você faça, eu quero que você realize, eu quero que tu vá para cima, expulsa os demônios, cura os enfermos, salva os oprimidos, liberta os encarcerados, dá vista aos cegos. Eu quero que tu vá, porque quando você for, você vai gerar frutos. Você vai produzir coisas que você vai ficar boquiaberto. Você vai realmente entender que aquilo que você gerou não veio de você, veio de Deus. Ali você vai entender, Deus, eu te agradeço, porque realmente está mais do que provado, que o Senhor me escolheu mesmo, porque isso daqui, esse milagre, essa operação, foi o Senhor que fez. E tudo que eu tive que fazer foi confiar na tua palavra e ir. E aí o Senhor me capacitou, enquanto eu ia, o Senhor me adestrava as minhas mãos ao combate. Quando eu preguei, quando eu falei, eu evangelizei, eu dei uma palavra, pronto, o milagre aconteceu, o fruto veio, e aí esse fruto, ele é permanente. Meu irmão, aí Deus começa a te atender muito, hein? Porque tudo que você pede em oração, o que diz aqui, irmão? Tudo quanto em meu nome, em nome de Jesus, pedirdes ao Pai, tu vai lá e pede a Deus, Ele vos conceda. Aí Deus passa a conceder a você tudo o que você precisa. Lá em Hebreus, vai lá no finalzinho agora, Hebreus capítulo 5, no verso 12, eu quero falar aqui para terminar, sobre conhecimento de Deus, porque a Bíblia, o Paulo falou que nós temos que crescer no conhecimento de Deus. Capítulo 5, verso 12. Quando a Bíblia fala em crescimento espiritual, nós temos que aprender a amadurecer espiritualmente. Amadurecer. A gente, ao conhecer Jesus, irmão, quando eu comecei a vir à igreja, eu não sabia nada de Jesus, não sabia nada, irmão, sabia nada, e às vezes a gente acha que sabe alguma coisa. Quando eu cheguei, os pastores começaram a pregar, eu ficava maravilhado, aí eu pegava a Bíblia para ler, não entendia nada, não entendia, parece que tinha uma venda, sabe? Só que aí eu fui perseverando, fui lendo, fui aprendendo, Deus foi dando a sabedoria, aí a gente vai crescendo. Eu não posso, irmãos, aceitar ser isso eu digo espiritualmente falando, ser uma criança a vida toda, né? Um dia você brincava de boneca, você brincava de esconde, de pique, né? Eu brincava de carrinho de rolimã, de skate, de bicicleta. Só que aí a vida passa e a gente cresce. Não que a gente não possa mais andar de bicicleta, podemos, né? É uma ótima atividade física. Mas tem muitas coisas que a gente fazia antes que a gente não tem como fazer mais hoje. Até porque hoje existem obrigações, existem contas para pagar, existem coisas para acertar, né? Irmão, quando eu casei, aí fui pagar aluguel. Casei, você sabe que quem casa quer o quê, irmãos? Quem casa quer casa, né? O pior erro, casar e morar na casa dos pais, pior erro. Pior ainda é morar com a sogra, aí o erro é duas. Muitos tiveram que passar por isso, por um momento, e você sabe que criou situações que quase desgastou o relacionamento, se é que não desgastou. Aí, quando você vai morar sozinho, aí começa a chegar o aluguel, começa a chegar a luz, começa a chegar a conta de água. Aí tu olha, você fala assim, meu Deus, Jesus da glória, eu não sabia que era tão difícil,
né? Manter uma casa, ir mercado, e fazer o rancho. Meu pai amado, você fala, e aí você começa a valorizar mais os pais. Na época que eu morava com os pais, quem é que pagava a luz? Hã? Quem que pagava a água? Quem que pagava o aluguel? Quem fazia a compra? Aí tu comia, igual um boi, comia, desperdiçava, entrava no chuveiro, esquecia da vida. Mateus, meu filho mais velho, esse mês pagou a conta de luz. Olha que benção, né? Está trabalhando, aí pagou a conta de luz. Aí eu sempre reclamei com ele, ele começa a tomar banho, eu já vou lá no banheiro. Vai rápido. Quem reclama com os filhos aí, que toma banho demorado? Reclama também? Vai rápido. Eu falei, tu vai pagar a conta de luz. E aí esse mês ele pagou mesmo. Agora eu falo, vai rápido, porque tem que salvar o planeta. Eu não pode gastar muita água, não. Os reservatórios estão baixos, né? Vai rápido, do mesmo jeito, mesmo pagando. Né? Isso aí tem que ensinar, né? A fazer os corretos. Irmão, mas você vê, um dia fomos crianças. O Paulo diz, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu discorria como menino, mas logo que eu cheguei à fase adulta, eu deixei as coisas de menino. Então, espiritualmente falando, chega uma hora na nossa vida que nós temos que abandonar as coisas de menino. Eu preciso crescer espiritualmente. Eu tenho que espiritualmente subir um degrau. Galgar um degrau. E é o que Deus hoje está nos chamando a fazer, né? E aqui em Hebreus 5, vamos ler aí, irmãos, o verso é o 12, tá? Porque devendo já, você vê que novamente usa o termo devendo, né? Dever, já era nossa obrigação já ser mestres, ser instrutores, instruidores, ensinadores, pelo tempo, pelo período que já estamos na igreja. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais, né, tais crianças, né, que ainda necessitais de leite e não de alimento, irmão, de sólido mantimento, né? Então nós temos que tomar cuidado e falar assim, gente, olha, pelo teu tempo, você já tinha que ser mestre, tu já tinha que ser um doutor, você já tinha que estar numa outra, sabe, num crescimento espiritual, você já deveria estar sendo usado por Deus para ajudar o pastor, até ensinar os outros, ajudar as pessoas, os neófitos na fé, os recém-convertidos, ou aqueles que estão enfrentando alguma situação. Você tem que ser mestre, mas muitos não, muitos ao invés de ser mestres, são crianças, parece que ainda, em vez de querer o leite, o alimento sólido, ainda vai atrás do leite materno. O comportar da pessoa é um comportamento ainda de um menino. Não se porte como menino, se porte como um mestre. Isso é uma maneira de se portar, que agrada a Deus, crescimento espiritual. É como se Deus falasse, até quando eu vou ter que ficar repetindo, ensinando para você os primeiros rudimentos do mundo. É como se Deus falasse assim, olha, eu quero dar para vocês coisas maiores, mas eu tenho que ficar voltando e batendo na mesma tecla. Porque eu tenho que continuar lembrando você de coisas que você já aprendeu, mas que você não os pratica. Você já sabe o que tem que fazer, você já sabe o que Deus espera de você, mas muitos não fazem, ou fazem por um tempo, numa motivação, numa pressão, numa exigência, mas logo a pessoa já desanima, é como Jesus fala, irmãos, daquela semente que cai à beira do caminho, né? E aí a ave veio e comeu, aí a outra semente cai nos pedregais, aí nasce, mas não tem raiz profunda, vem o sol, queima, o outro caiu nos espinhos, o espinho nasce junto e sufoca.
E quando Jesus explica sobre aquela que caiu nas pedras, nos pedregais, ele fala assim, isso daí é a respeito da turma que recebe o evangelho com alegria. Quando a pessoa recebe, é aquela alegria, é aquela motivação, é aquele trabalho, é aquela disposição, mas logo não tem raiz profunda, vem o sol e queima tudo. Aí tem que ficar plantando uma semente que já tinha que estar dando frutos, ela ainda está necessitando ser semeada de novo. Uma árvore, você é a árvore, que já devia, como a gente já viu em João 15, estar dando muitos frutos. Mas ao invés disso, às vezes o pastor ainda tem que começar tudo de novo, a virar a terra ainda, para adubar a terra, para irrigar a terra, para ainda colocar a semente, para aquela semente morrer, nascer, e aí, pastor, cuidar das pragas, né, que vem ali para querer atrapalhar, e a pessoa já podia estar dando frutos aqui, irmãos, há muito tempo. Então, se portar de forma digna diante do Senhor, é crescimento espiritual, cresça, fala para Deus, Deus, eu quero ser um gigante na minha fé, eu não quero ser aquela pessoa que tem que ter o outro de bengala, se você não for na igreja, eu não vou. Mas que cristão que é você? Não, eu tenho que ser, você não vai, eu estou indo. Por quê? Porque eu sou maduro espiritualmente, eu preciso de Deus, eu vou buscar a Deus, eu sei do meu compromisso para com Deus, ninguém tem que ficar pegando no meu pé, eu sei que eu tenho que fazer. Se eu tiver que ficar toda vez corrigindo, é porque ainda somos crianças na fé. Vamos orar, irmãos? Abra aí a Bíblia em 1 Tessalonicenses, só para mim fazer aqui a conclusão, e vou orar com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 11. Lembre-se, né, irmãos, para que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 1 Tessalonicenses 2,11, isso aqui é só para a gente terminar, que diz assim: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos, e o modo com que consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, né? Você veja, irmão, tudo que eu preguei hoje para você, o sentimento é esse, é um pai ensinando um filho, exortando, consolando, pregando, né? Para quê? Para que vos conduzisseis, esse é o meu desejo, que você se conduza, ande de hoje em diante, dignamente para com Deus. Você aprendeu que andar dignamente é agradar em tudo, frutificar em toda boa obra e crescimento espiritual, né? Para que dignamente para com Deus, que vos chama, Deus te chama, Ele te convida, Ele quer que você viva para o seu reino e para a sua glória. Por que eu ensino você essas coisas? Porque eu sei que é Deus que está te chamando, irmãos. Porque tem muita coisa do reino dele a você receber, tem muita coisa da glória dele para você possuir. Eu ensino a você essas coisas como um pai ensina um filho. Irmão, eu quero o seu bem, eu fico feliz com a tua conquista, com a tua vitória, com a tua realização. Eu me alegro, sabe, ao saber que você está agradando a Deus, que nós vamos se ver lá no céu, que um dia estaremos diante do Senhor, e o Senhor vai olhar e falar assim, poxa, olha, você lá na terra, você aprendeu como se portar diante de Deus, e você se esforçou para realmente se portar desta maneira, e você me agradou. Então pode entrar, está aí a porta, pode passar por ela, receber do outro lado o seu galardão. Quem quer receber o galardão de Deus aí, irmão? Você quer receber? Glória a Deus.